Ontem a gente conversou sobre lei da atração e eu acho que ficou bem claro que a lei da atração ela não vai funcionar enquanto você estiver exausta espiritualmente, esgotada. Quando a sua energia ela está lá embaixo, literalmente esgotada, você não tem frequência, você não consegue manifestar nada, você não consegue fazer técnica para chegar na frequência do seu desejo. Mas hoje eu quero tocar num ponto. E se eu disser que você foi viciada a ser escassa, a ter uma vida de escassez? Bom, eu não estou dizendo que você é preguiçoso, preguiçosa, que você não gosta de trabalhar, nada disso. Que assim como eu, você também provavelmente deve ter sido programado, programada, né, para ter uma vida escassa, para achar que você não é merecedora de nada, para achar que a sua vida vai ter sempre assim nessa miséria. E infelizmente isso acaba sendo uma herança que a gente recebeu. Não é culpa sua, não foi culpa minha. E hoje eu vou te explicar como que esses programas funcionam na sua mente e impedem você de ter a vida abundante que tanto deseja ou manifestar aquele desejo que você tanto quer. Quem não me conhece, eu sou Patrícia Carvalho e compartilho aqui a minha jornada de expansão de consciência. Bom, a gente aprende sobre dinheiro dentro de casa, não é verdade? Onde que a gente tem as lições que a gente aprende aí sobre dinheiro? É dentro de casa. E eu me lembro muito quando eu ouvia minha mãe falar assim: olha, quando eu pedi as coisas, não tenho dinheiro para isso. Eu lembro que eu queria estudar numa escola particular, na época do ensino médio, para poder conseguir passar para uma faculdade, ter condições de concorrer no vestibular de igual para uma faculdade pública que eu queria tanto fazer. E eu lembro dela falando assim: olha, a gente não tem dinheiro, seu pai não tem dinheiro para isso. Quando a gente ia sair, ela falava assim, ela levava sempre um biscoito na bolsa e falava assim: olha, não me pede nada na rua, eu não posso comprar nada. E falava assim: ah, vocês acham que o dinheiro é muito fácil, que o dinheiro dá em árvore. E ela falava outros termos também que não tem como contar aqui. Então, foi esse tipo de coisa que minha mãe falava, que meu pai falava quando era criança. E muitas das vezes a gente, tipo assim, a gente não entende. Então, só que nesse caso, são programas que estão sendo instalados aqui, ó, na nossa cabecinha. E vão sendo instalados de uma forma que a gente nem percebe, acha que é uma coisa nada que mais natural. Aí dentro desse contexto, o que eu entendi foi que o dinheiro é difícil, é muito complicado ganhar dinheiro, e você tem que tomar muito cuidado, muito zelo para você não perder o pouco do dinheiro que você tem. Mas eu não culpo os meus pais. Eles fizeram o melhor que eles podiam dentro daquilo que eles tinham. E eles fizeram o melhor. Só que nisso acabou se refletindo na minha vida adulta. E eles não percebiam que eles tinham uma vida de escassez e acabaram transferindo essa escassez tanto para mim como para minha irmã, né? Esse pensamento de escassez. Depois de adulta, né? Como eu já estava já no berço evangélico praticamente desde pequena, porque minha avó era evangélica, então tinha sempre culto na casa dela, a gente já estava aceitando Jesus lá desde pequena, sem entender o contexto, mas esse sistema de crença, ele foi reforçado a mais ainda dentro da igreja. Porque dentro da igreja a gente aprende o quê? Que o dinheiro é a raiz de todo mal, que é mais fácil um camelo passar pela agulha, pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então você já começa a ver o dinheiro como algo sujo, como algo, sabe, de que vai te levar à ruína, que vai te levar para o inferno, que vai te levar à destruição. Com todo respeito à fé, essa visão acabou me levando para uma armadilha sutil. Aí o nosso subconsciente, ele entende o quê? Que o dinheiro, ele acaba sendo do mal, que ele acaba sendo uma coisa ruim, que vai levar à ruína da nossa alma. E aí, o que que acontece? Começam as autossabotagens quando a gente está trabalhando, que a gente tem que trabalhar demais, que a gente tem que se esforçar, que o trabalho tem que dignificar o homem, que você tem que estar lá, ó, se matando, ralando, levando chibatada no lombo para poder ganhar aquele seu suado dinheiro, honrado, abençoado, e que você não pode se deixar se corromper pelo dinheiro. Então, o que que acontece? Essa energia, a gente acaba vibrando nessa energia de escassez, de dificuldade, de muita coisa. E o que que o universo acaba respondendo?
com mais escassez, com mais dificuldade, com mais esforço para conseguir o dinheiro, que não vem de forma natural, porque a gente não pensa que o dinheiro deva vir de uma forma natural. O resultado é o quê? A gente acaba gastando mais do que precisa. A gente quer se livrar do dinheiro de qualquer maneira, mas não é porque você vai, é o seu subconsciente. Então você vai ver que aí você já está gastando dinheiro, eu recebia o meu salário e do que sobrava, eu já fazia um cronograma com praticamente com tudo que eu ia gastar dele. Então era antes, né? Antes de eu ter filho, que eu conseguia fazer isso, mas já sobrava R$ 100. Ah, não, R$ 100 eu vou guardar. Ah, não, eu tenho que comprar aquela. Então, tipo assim, eu fazia aquele cronograma de tudo que eu ia, do que eu ganhava, com tudo que eu tinha que gastar, tipo assim, para zerar aquilo que eu recebia. Isso inconscientemente já era um programa de escassez que me fazia o quê? Eu quero me livrar do dinheiro. Então, mal recebi o dinheiro, eu não conseguia sentir o dinheiro. Eu não conseguia sentir o prazer de ter o dinheiro, porque já ia embora. Eu já fazia as contas, mesmo assim, se sobrasse, eu dava o jeito, tipo assim, ainda que era para investir, antes eu juntava, guardava lá na poupança, mas mesmo assim, tipo assim, já ficava zerada, Lisa. A conta que entrava o dinheiro, daqui a pouco, assim, em questão de 3 dias, já não tinha mais nada, já estava liso, porque já foi destinado para tudo quanto era canto. Entendeu? Olha só, eu não tinha, o dinheiro não parava na minha mão. E o que que acontece? O nosso cérebro é um ser, assim, ele é fantástico. Então, ele faz o possível para poupar energia. A gente, no início, a gente acaba aprendendo, absorvendo muita coisa. Então, chega depois, o cérebro, em algumas situações, ele já começa a rodar aqueles programas, os programinhas que já ficam instalados no nosso subconsciente, entendeu? Aí é aquela fatura de cartão de crédito que está sempre estourando o limite, é o dinheiro que nunca dá, é o dinheiro que nunca sobra, faz um extrazinho, vai tudo embora. Aí você se culpa porque, poxa, eu não consigo fazer, eu não consigo juntar. Mas não é sua culpa. Não é falta de disciplina. É um programa que está rodando subconscientemente na sua cabeça. Aí o que, que a gente faz então com tudo isso? A gente precisa fazer planilha, orçamento? Não. A gente, assim como um programa de computador, assim como é a nossa mente que é brilhante e fantástica, a gente pode reprogramá-la, colocar o novo programa, né? Excluir o antigo e colocar uma nova forma de ver as coisas. Então a gente precisa trabalhar a nossa mente, o nosso cérebro, para rodar uma nova programação, entendeu? Mas não adianta, como eu expliquei, se você está exausto, esgotada, é, mentalmente, se você está aí naquele pico aí de cortisol, porque você está em estado de sobrevivência, não adianta fazer as manifestações para vibrar na frequência daquilo que você deseja, porque você precisa primeiro se limpar, fazer, acolher o sentimento que você está sentindo, deixar essa energia fluir para você se permitir, né? Permitir que algo novo possa ser instalado, porque senão vai bater em conflito com o que você já tem, certo? Eu já compartilhei com você aqui a oração do eu cansado. Vai lá no vídeo anterior, acho que eu vou deixar nesse link aqui do vídeo, o link nesse vídeo também, que é a oração do eu cansado, para você, né, acolher esse sentimento que você está, não lutar contra ele, para não bater em frequência quando você estiver, né, manifestando, reinstalando um novo programa. E amanhã eu vou trazer uma prática que eu utilizo, vou compartilhar com vocês, para ajudar a começar a trabalhar sua mente, a começar limpando, reinstalando. Gente, e tem que ser tudo com calma, com paciência. Eu, por exemplo, eu tenho 37 anos. Não é em um dia, um mês, talvez em um ano, que eu vou simplesmente jogar anos de programação da minha vida assim, do nada. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Vai ter momentos que a gente vai estar mais assim, cabisbaixo, não vai estar naquele dia, mas a gente não tem que se deixar levar por esse sentimento. Vive aquele momento, levanta a cabeça, respira e segue adiante. E é assim que é o processo. Até a gente depois começar a acreditar, começar a perceber os efeitos de uma nova programação que foi instalada. Então, o primeiro passo, a gente precisa limpar. Hoje você aprendeu, né, que existem crenças, que existem programinhas que inconscientemente estão aí na tua cabeça te sabotando. Já conseguiu entender sobre isso? Agora você precisa trabalhar para começar a reprogramar.
Então, amanhã eu vou trazer esse vídeo aqui. Não esquece da oração do eu cansado. E se esse vídeo te ajudou, te tocou de alguma forma, comenta aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Beijo da Paty.